eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem já foi na fábrica de alguma coisa? Assim, quando era criança, teve excursão na escola, aí te levaram, sei lá, uma fábrica de picolé, por exemplo. Aí você viu lá todo o processo, como é feito o picolé, aí põe o palitinho, como que fica gelado, aí vem a fruta, aí você vê a matéria-prima, ou chocolate também, aí vem o cacau, aí eles moem, aí até tomar a forma, aí no final você pode pegar um picolé, um chocolate de graça. Ou até mesmo, talvez você, quem já teve também a curiosidade de saber como que é feito alguma coisa. Tem um canal que eu acho muito legal no YouTube, que é Manual do Mundo. É o Iberê, ele é um cientista e ele mostra várias coisas como que é feito. Por exemplo, aquele biscoito fandangos, né? Como que ele é feito, né? É de isopor? Ele mostra lá do que é feito, se é isopor ou não. E eu lembro também, quando eu era criança, na TV Cultura, TV Brasil, TVE, foi mudando de nome, né? Mas tinha um desenho chamado De Onde Vem, e era a Kika. A Kika era uma menina de 6 anos. Alguém vai... A Luciana Bassola, ela lembra. Que passava nas escolas também, bastante esse desenho. Aí ela ia, por exemplo, na padaria, e aí o padeiro falava, vai demorar uns minutinhos para o pão ficar assado. Aí ela, uma criança, como sempre curiosa, ela falava assim, mas afinal de contas, de onde vem o pão? Aí o padeiro responde para ela, vem do forno. Aí ela responde, poxa, ninguém entende minha pergunta. E assim, várias coisas, por exemplo, fósforo. O pai dela pediu para ela pegar fósforo. E aí ela perguntou, pai, de onde vem o fósforo? E ele responde, vem da minha mochila. Ela, poxa, ninguém entende minhas perguntas. Aí aquela matéria, o objeto que ela quer saber de onde vem, começa a falar com ela. Por exemplo, o pão, aí aparece a fábrica. Oi, Kika, eu vim do trigo, que não sei o quê. Aí ele começa a mostrar para ela todo o processo de fabricação. E minha pergunta hoje para essa manhã é o seguinte. Você já parou para pensar de onde vêm os missionários? Onde fica a fábrica de missionários? De onde eles vêm? O que eles comem? Do que eles se alimentam? Aonde eles moram? Por que eles fazem o que eles fazem? Já parou para pensar? E a gente vai descobrir um pouco hoje, aqui no culto da manhã. E Rubem Amorese, ele escreveu um livro chamado Fábrica de Missionário. E ele diz que essa resposta está justamente no versículo tema da nossa campanha, que é Atos 1:8. Vamos ler? Diz o seguinte, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Contextualizando um pouco, Jesus, ele passa 3 anos com seus discípulos, ensinando, discipulando e mostrando o reino para eles. Aí Jesus morre, como ele havia dito, numa cruz, e no 3º dia ele ressuscita. E cabe falar aqui, irmãos, que isso aqui é uma doutrina muito importante, que é a doutrina da ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé, ela seria vã. A gente ainda estaria em nossos pecados e seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo fala isso. Então, a ressurreição de Cristo é algo muito importante para a nossa fé cristã. Até porque Paulo, em Romanos 1:4, diz que mediante o Espírito de Santidade, Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, declarado com poder Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. Então Jesus ele já era e sempre foi, mas ele foi testificado Filho de Deus pela ressurreição. Até porque, como Pedro fala em Atos 2, era impossível que a morte o retivesse. Ou como diz Cântico dos Cânticos, o amor, ele é tão forte quanto a morte. Então Jesus ressuscita.
e ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, o que isso quer dizer? Que Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Lázaro, a gente conhece bem essa história. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo e está morto até agora. Mas Jesus, ele morreu e ressuscitou e nunca mais tornará a morrer. Ele é o primogênito dentre os mortos. E isso é muito central e é tão forte para nós, para a nossa fé, que essa doutrina da ressurreição fez um bando de gente medrosa que estava escondida começar a proclamar o Evangelho. Essa doutrina, esse fato da ressurreição é tão forte e foi tão impactante para Paulo que fez dele alguém que perseguia a igreja a se tornar perseguidor. Foi ter visto o Cristo ressurreto que moveu Paulo e moveu todo o Novo Testamento e fez deles missionários. E sempre quando vem missionários, e a gente vai receber alguns durante esse ano aqui em nossa igreja, não sei os irmãos, mas já me veio aquele sentimento de culpa, humilhação, um sentimento de caramba, eu não estou fazendo nada. E sempre quando a gente conversa com alguém que conheceu ou conversou com um missionário, fala isso. Caramba, eu percebi que eu não estou fazendo nada. E eles vêm com as suas experiências, com as suas histórias, com os seus slides, várias fotos, e campanha para oferta, para oração. E a gente é tomado por isso. É claro que eles também não estão com essa intenção, não é a intenção deles. Mas a gente se sente assim, diminuídos. E apesar da igreja ela se sentir feliz, e nós nos sentimos felizes em investir e participar e ofertar e orar por missões, a gente, por um lado, se sente assim, humilhado, triste pelo brilho do testemunho missionário, porque é como se a gente pensasse, caramba, a minha vida deveria ser assim, a minha vida deveria ser corajosa, fervorosa, com ousadia na oração, na evangelização, dependente completamente do Senhor e integralmente para servir os outros. E a gente fala, eu deveria estar lá. Não importa o país do missionário, China, ou sei lá, aqui dentro do Brasil, a gente olha, caramba, eu devia estar lá. É isso que a gente pensa muitas vezes. E talvez Deus realmente queira nos exortar e nos despertar quando traz ou mostra para a gente missionários. Mas por que a gente é tomado por esse sentimento? Se afinal de contas, como diz um teólogo do século XIX, Spurgeon, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Será, então, que nós que estamos aqui somos impostores? Ou somente é missionário aquele que está bem longe? Ou será que também toda essa culpa, essa autoacusação que nós fazemos para nós mesmos é cabida? Será que nós deveríamos estar, de fato, do outro lado do mundo? Ou falta a consciência de que todo cristão faz parte desse ministério da reconciliação? E talvez você pense, mas Daiane, ninguém me comissionou, ninguém levantou a mão para mim e me consagrou, agora você é um missionário e me enviou para algum lugar. Eu quero te mostrar em 3 exemplos que sim. Quer ver um exemplo? Consagração de bebê. Grande parte aqui foi consagrado na igreja quando era bebê, ou consagrou seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Aqui, pela graça do Senhor, e isso é muito bom, direto temos consagrações de bebê. Aí o que acontece? Pastor Glauco pega o seu filhinho, seu neto, seu sobrinho,
coloca no colo e pede para todo mundo levantar. Aí todo mundo levanta, estende a mão para vocês e fala que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Mais ou menos assim, né? Que é abençoar a única. E ali, claro, desde quando o bebê ele é concebido, mas ali, aqui, né, a consagração de um bebê demonstra que você está sendo comissionado para evangelizar essa criança e criar no caminho do Senhor. Você vai precisar entender esse serzinho agora, que talvez seja um mini você. E aí você vai precisar saber se comunicar com ele. Tem coisa que é impressionante, um bebê que só a mãe sabe, que ele está falando, a mãe, não, ele quer água. Ou a criança está quebrando tudo, aí a mãe, é sono. Por quê? Porque você aprendeu a entender esse serzinho. E aí ele cresce, vira um adolescente, e aí você vai ter que aprender a falar a língua dele. E aí você vai ter que aprender o que é dorama. Quem sabe o que é dorama aqui? Uma grande parte. Se você é mãe e pai de adolescente, você precisa saber. É uma novela coreana, não é isso? São novelas, é o gênero de novelas coreanas. Está super na moda agora entre os adolescentes. TikTok. Aqui, ó, Virgínia. É o coração coreano, gente. Eles fazem coraçãozinho assim. Não tem nada demais, é da cultura deles. Não é o coral agora não, gente. E aí, TikTok, as danças, você vai ter que aprender. É uma cultura que não é sua. Foi o adolescente que você não foi, era diferente. Quando eu era adolescente, no ensino médio, não tinha nem WhatsApp. Tinha um colega meu, que ele era o que trabalhava no final de semana. Ele mandava SMS. Botava, hoje vamos nos encontrar no pátio da escola, meio-dia. E se não aparecesse, seguia a vida e tinha que voltar para a sala. E é isso. Não tinha WhatsApp. O WhatsApp foi só no finalzinho do meu ensino médio para a minha defesa. E ver se isso não é um trabalho tão árduo quanto um missionário que foi para a China. Ele vai ter que aprender a cultura da China, ele vai ter que aprender a falar mandarim, como você. Vai ter que aprender a cultura desse tempo, aprender o que os adolescentes, que as crianças desse tempo gostam e falar a língua do seu filho. Então, a maternidade e a paternidade é uma obra missionária. Outro, batismo. Em Atos diz o seguinte, Atos 2, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. No poder do Espírito vamos completar a missão. Para que você recebe o dom do Espírito Santo? Para proclamar a mensagem do Senhor. Outro ponto, nós vamos fazer mais tarde a ceia do Senhor. Eu acho esse versículo sensacional e eu lembro sempre quando tem ceia. 1 Coríntios 11:26, pois todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que a gente ceia, a gente está comissionado, nós estamos comissionados a anunciar a morte do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha. Então, todos nós aqui já recebemos o nosso comissionamento, a não ser que você ainda não aceitou Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Então aqui, Jerusalém é a grande fábrica de missionários. E precisamos ter essa visão da missão. E isso envolve toda a nossa vida. Em que a gente vai trabalhar, o que a gente vai estudar, com que a gente vai casar, como nós vamos ter filhos, como vamos criar os nossos filhos. E aonde quer que estejamos, devemos ali completar a missão.
E isso não é só coisa de missionário transcultural. Jerusalém, como diz Atos 1:8, é aqui. É a nossa igreja, é o nosso povo, são os nossos vizinhos, nossos pais, o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu trabalho. Então, bem-vindo à fantástica fábrica de missionários. É aqui na CBVIG. Porque a gente costuma pedir poder de Deus para os missionários. Senhor, derrama seu poder sobre aquele missionário que está lá na África. Porque a gente imagina que as dificuldades de um país estranho, de uma cultura diferente, de uma língua difícil, esse sentimento de urgência, a gente costuma pensar que a gente, então, precisa de menos poder do Espírito Santo do que eles. E a gente só pede para esse Senhor, derrama sobre eles. Mas, e nós que estamos aqui? Por que nós não pedimos o mesmo poder sobre nós? Ou será que a gente precisa de menos poder, como eu falei, para fazer nossas escolhas de vida, escolha profissional, escolha conjugal, escolha de evangelizar ali na esquina, você talvez precise de menos poder de Deus? E Rubem Amorese, ele vai dizer o seguinte: quanto poder é necessário para que eu seja um bom pai, um bom marido ou um bom filho, e assim testemunhar a salvação que há em Cristo? Menos do que aquele de que um missionário transcultural precisa? Quanto poder é necessário para me fazer servir com alegria aos meus irmãos no cotidiano, simplesmente sendo prestativo em vez de imprestável? Quanto poder é necessário para me fazer largar o jornal e dar atenção ao meu filho? Quanto poder é necessário para que eu o discipline na admoestação do Senhor com toda serenidade, mansidão, firmeza, depois de um dia pesado no trabalho? Para que eu lhe transmita o amor implícito nessa disciplina? Quanto poder é necessário para que eu me interesse pelo meu colega de trabalho, a ponto de desejá-lo, vê-lo salvo? A ponto de orar por ele diariamente, suplicando a Deus as oportunidades de serviço e testemunho que o levem à compreensão do Evangelho. Até porque, afinal de contas, como diz um outro teólogo, J.C. Ryle, se uma pessoa não tem o desejo de fazer o Evangelho conhecido no mundo inteiro, bem pode se questionar se ela conhece mesmo o valor do Evangelho. E aí a gente pensa que esse poder para proclamar o Evangelho é em gota-gotas. Ah, Deus, assim, deixa eu ver aqui. O Brasil não precisa muito não, já está bastante evangelizado. Ah, não, calma aí, tem um pessoal que está nos povos indígenas, vou derramar um pouquinho mais de poder. Não, na África precisa bastante, vou derramar muito. Não. A gente pensa que só os missionários em terras distantes, e eu não estou aqui de maneira nenhuma desprezando eles, essa é uma conversa para nós, igreja, que estamos aqui, que não fomos para fora, que isso só tem a ver com eles, ou que somente eles precisam. Que quanto mais necessidade, mais longe eles estão de casa, mais de Deus eles precisam. E talvez seja por isso que a produção da nossa fábrica esteja tão confusa da sua missão, do que fazer, e nós estamos falhando em enviar missionários para fora de Jerusalém. Ou quando enviamos com um defeito de fabricação. E aí rapidinho ele volta, porque ele não teve a preparação suficiente, ou a produção falhou. Porque se nós fôssemos, parar para pensar, se nós fôssemos tão consagrados e responsáveis em nossas atividades locais, em nosso bairro, em nossas profissões, em nossos estudos, em nossa família, quanto os missionários que vão lá para fora, para outros países, para as etnias, teríamos uma Jerusalém forte e comprometida. Teríamos uma fábrica de missionário forte e comprometida. E nossas igrejas locais e famílias
se transformaria nessa realmente grande fábrica de missionários. Porque os que vão lá para fora, eles têm uma forte convicção do seu chamado. Ninguém vai para a África à toa. Eu costumo falar para as meninas que existe gente que foi chamada e existe gente que foi assobiada. Ouviu um assobio, eu vou. Mas eu duvido que essa pessoa vai para um país com um cristão é perseguido. Não vai. Por quê? Porque ela sabe que ela vai morrer. Agora, quem foi chamado mesmo e tem a forte convicção do seu chamado, vai. Então, se nós que estamos aqui tivéssemos essa forte convicção do nosso chamado, nós prepararíamos e viveríamos uma vida 24 horas em missão, se ocupando o tempo todo. Porque os missionários vêm aqui e eles dão os relatórios deles. Não, a gente fez tal coisa, tantas pessoas foram evangelizadas, tantas pessoas aceitaram Jesus, tantas foram discipuladas, tantas foram batizadas. E a gente chega aqui e a gente fica satisfeito por um final de semana, na verdade por um domingo. Tá, tranquilo. E aí, a gente se sente e se coloca na categoria que o Rubem Amorese vai chamar de leigos. E a galera que foi para fora, de missionários. E isso é tudo que o diabo quer. Dividir a igreja do Senhor. A gente cantou aqui, né, que foi pago um alto preço para que a gente fosse irmãos, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Mas isso é tudo que o diabo não quer. Então ele quer separar a igreja do Senhor entre os leigos, que ficam aqui e se sentem culpados e se auto-acusam, e aqueles que estão fazendo missões. E a gente pensa, não, missionário são aqueles que estão lá fora. Mas o chamado para a missão é para todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E em tudo que eles fazem, independente se você for ou não para um lugar distante, plantar uma igreja, evangelizar, ou mesmo no seu trabalho, a gente é chamado para isso. Todos nós somos chamados para isso. E por que toda essa fala de Jerusalém? Por que eu estou falando de fábrica de missionários, que é aqui, que é a nossa igreja, que é o nosso bairro? Porque o inimigo ele quer acabar com missões. E aí, quando se quer acabar com missões e com bons missionários, o mais inteligente talvez seja acabar com a base. Ou como destruir a sociedade, você acaba com a família. Então, destruir com missões, você acaba aonde o missionário é fabricado, que é no chão da igreja. Porque o diabo não vai só lá fora persegui-los, matá-los, mas ele vai combater aqui, para nos encher de distrações, de frieza, sabotando o verdadeiro sentido da missão de cada um em sua Jerusalém, dos valores básicos ligados à família, à igreja. E aí, em poucas gerações, não se produz mais missionários. Essa é a estratégia. Porque aí se terceiriza. Missionários não são, vamos receber o missionário da nossa igreja. A gente recebe missionários de outros lugares. E aí, daqui a pouco, de outras denominações. Não que não seja errado. Mas a gente não fabrica os nossos próprios missionários. Até porque, irmãos, nem todos, ou a maioria de nós que estamos aqui, por exemplo, vamos para outros países fazer missões transculturais. Nem todo mundo tem esse chamado. Quero te aliviar aí a culpa. Porém, você que é chamado, que você aceitou Jesus como Salvador, você é chamado para ficar em Jerusalém e entender seu chamado. E aí, quem fica e entende isso, enche sua vida de significado.
Porque, afinal de contas, Jerusalém é onde estão seus filhos, onde está sua família, onde estão seus amigos, seus colegas de trabalho. Então, para os que ficam em Jerusalém, deixa eu te falar, o envio é automático e imediato. Uma frase que me marca muito e eu gosto muito é do John Wesley. Ele fala o seguinte: dá-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E eu sempre fico pensando, John Wesley queria só 100 homens. Quantos homens a gente precisa para abalar vigário geral, então? E romper as fronteiras até mesmo aqui dentro da nossa própria Jerusalém. A fronteira da dor, do luto, da perda, da doença, do abuso, do abandono, da solidão. Isso tudo requer poder do Espírito. Aptidão, unção, capacidade, ousadia, oração. E ainda outras fronteiras que a gente não consegue imaginar. Quer ver uma coisa que o Luiz me falou há muito tempo, não sei se ele lembra, sobre ter um ministério para surdos. Alguém que chega aqui e traduza para eles na língua deles, que é Libras, o culto, a pregação. Só que a gente não conseguiu ninguém, né, Luiz? Para estudar, porque você vai precisar estudar Libras, a língua, e não somente a língua dos surdos, mas também a parte bíblica. Porque quando se estuda uma língua, você estuda muitas vezes uma região. Então você precisa Libras e aprender todos os termos da Bíblia. E aí, talvez você pense, Daiane, mas vocês estão viajando aí porque não tem nenhum surdo na nossa igreja. Não tem porque eles não vêm, porque eles sabem que ninguém vai traduzir para eles e eles não vão entender nada do culto. Para que você vai num lugar que você não vai entender nada? Não vai. Mas imagina, gente, tivesse. A gente teria. E a gente ia descobrir quantos surdos tem em Vigário Geral. Isso é apenas um dos exemplos das fronteiras que nós podemos romper dentro da nossa própria Jerusalém. Existem tantas outras, como eu citei antes. De gente que se sente abandonada, solitária e por aí vai. E é claro que, por nós vivemos em Jerusalém, que é a fábrica de missionários, nem todos são missionários. Como o Spurgeon falou, que eu citei antes, todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um pastor. Agora, se Jerusalém foi esquecida do ponto de vista missionário, do ponto de vista de estratégias missionárias, isso explica por que nós estamos perdendo a nossa eficiência, tanto qualitativa, qualidade e quantitativa, de quantidade de missionários. Você vê, é só você entrar, não sei se arquivo, mas só você entrar, pegar turmas, pode ser da Junta Nacionais, pode ser da Junta Mundiais, as turmas de missionários que eles fazem. Cada turma vai diminuindo gente. E aí, a gente perde nossos sonhos de enviar missionários, que nossos filhos se tornem missionários. Você fala até, Deus me livre. Mas é Deus quem chama. E cada casa aqui representada é uma agência missionária. Lá, e por isso eu estou trazendo essa mensagem sobre isso hoje, lá acontece por causa daqui. Lá é a ponta, aqui é a produção. Quer ver? Missões Rio, eu convidei, vai ser em julho, eu convidei um amigo meu, Daniel Pequeno. Ele estudou comigo na faculdade. Na verdade, ele fez música. E a gente se encontrava numa reunião, tipo um pequeno grupo que tem lá, que se chamava Conexão. Tinha em várias faculdades aqui do Rio. Agora o Conexão se juntou. Faculdade não, também em ensino médio também tinha. Agora se juntou com a CRU, que antigamente se chamava Alfa e Ômega. E aí,
as pessoas têm um medo danado. Não, meu filho estudar uma universidade federal vai se desviar. E é por isso que eu quero trazer o Daniel aqui, que a gente estudou numa faculdade federal. E o Daniel tem um projeto missionário, evangelístico urbano. Ele tem um canal no YouTube, Movimento Aletheia. Ele evangeliza as pessoas, tem várias situações, é muito maneiro. Que ele evangeliza agnóstico, ele grava, aí você vê os argumentos do agnóstico, do ateu, do cristão que acha que não precisa ir para a igreja e tantas outras coisas. Então, por que a gente tem esse medo? Tanto de enviar missionários, tanto que nossos filhos vão estudar, tanto universidade federal e particular, vou te falar que não tem muita diferença não, hein? A não ser o poder aquisitivo das pessoas. Mas por que a gente tem tanto esse medo? Porque a ponta da produção está falhando. E aí, quando a pessoa vai para outra ponta, não tem como resistir. Então, o meu desejo para você hoje é que você fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. E aí, você vai poder ser uma testemunha em Jerusalém, que é o primeiro campo missionário. Porque ninguém de nós aqui está excluído do projeto missionário de Jerusalém. Ninguém. A não ser que você tenha sido chamado para ir para a Judéia, para Samaria, para os confins da terra. Se você tem esse chamado, aí você está participando temporariamente do projeto de missões de Jerusalém, que é a sua igreja, que é o seu bairro, que é a sua família. E eu quero encerrar citando o título, não é nem o livro todo, de um pastor chamado Iago Martins. Ele tem um canal no YouTube também, e ele tem um livro que o título é o seguinte: Faça discípulos ou morra tentando. Então, pelo menos você tem que morrer tentando fazer um discípulo. Então, você, eu, todos nós, o Daniel Molho, e a gente vai receber 2 Daniels agora que eu vou pensar. O Daniel Molho, que é de Missões Mundiais, que vai estar aqui dia 14 de abril. O Daniel Pequeno, que vai estar em Missões Rio, e tantos outros missionários que a gente vai receber, são missionários, como eu e como você. A nossa autoacusação e a nossa culpa é descabida. A gente deve estar aqui, ver eles apresentando com felicidade que a gente faz parte do mesmo projeto deles. Eles foram para longe, nós estamos aqui e somos um. Fazemos parte do mesmo projeto. Então, irmãos, que possamos recebê-los com alegria e ter a alegria de participar e de fazer essas missões também. Já temos ali, um aceitando o apelo, né, Noah? Está aceitando o apelo missionário. Noah é o primeiro missionário que entendeu essa pregação e que está aceitando e está doido para vir aqui para frente. Gente, para aceitar, Noah, você é o nosso primeiro missionário, não é? É, viu? Ele falou, aceito. Então, irmãos, possamos investir, ofertar e fazer missões aqui também. Por isso que eu chamo as mensageiras, por isso que eu chamo sempre gente para participar, porque elas estão aqui e elas são preparadas e entendem desde cedo isso. Então, irmãos, vamos botar a missão de Jerusalém para funcionar. Amém?